você lida com ele, você entra na igreja, tem um ethos do crime que está presente, né? Não é uma coisa que é completamente apagada, porque a potência do missionário, né? O mérito da igreja é o demérito da ovelha, né? O mérito do pastor é o demérito da ovelha, né? Economia das almas lá do Foucault. Mas, por outro lado, né, você tem essa discussão que eles falam muito isso, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, essa ideia de que ser um grande pecador, de ter uma trajetória violenta, de ter uma trajetória criminosa, de ter o corpo marcado, é muito importante nesses missionários. Mas não é apagado, eles não são pacificados. Eles guardam essa potência violenta, eles guardam essa potência de intervenção usada agora no exército de Deus, mesmo que eventualmente na fronteira da justiça dos homens. Então essa coisa de fazer coisas para proteger a igreja, fazer coisas para proteger o pastor, fazer coisas para proteger a comunidade na fronteira da justiça dos homens, ou seja, nos ilegalismos, é uma prática possível para esses homens. Então essa é uma coisa que às vezes a gente analisa como a gente olha o traficante que vai à igreja, mas às vezes a gente não olha esse missionário da igreja que ele está atuando na fronteira do ilegalismo. A gente às vezes lê isso de uma forma simplificada e eu acho que tem uma complexidade que eu chamei de uma textura complicada entre porosidades da violência que continua mantida em alguns desses homens, pelo menos na prática dessa igreja. É isso. Obrigado, Carlinhos. Então, um jogo mais rápido aqui, porque o tempo está bem curto, mas é o seguinte, alguns informes, mas não é desfazendo ainda, certo? O informe é que a partir de 13 horas continua o credenciamento, ok? E que nós estamos oferecendo aqui uma boca livre ali embaixo, né? A cantina, né? E aí, já a gente chega lá, certo? Vai ter aí temos ainda que fazer duas questões bem rápidas, né? O Theo esqueceu de responder o Alexandre, então a Jânia quer fazer uma questão, né? E o Marley também, e aí a gente encerra bem rápido, tá bom? Então, você tinha pedido também? Tá, então se aproxima, por favor, que agora vamos ser sucintos, e eu mesmo vou até, reforçando aí o que a Carly acabou de falar, né? Um dos meus interlocutores, um ex-bandido evangélico, né? Muito protagonista, muito empreendedor na sua... como profeta, né? Disse assim para mim: professor, virei cristão, mas o negro não deixa de ser homem, não. O pessoal tá achando que se vier para cima a gente corta o pescoço, né? Então assim, tem toda uma discussão. Porque o cristianismo já cortou o pescoço pra caramba, né? Jânia, por favor. Bom dia, Jânia, Leve, Ciências Sociais UFC. Bem, primeiro, pelas minhas contas, o aniversário do Leonardo é hoje. Gostaria de desejar. É uma curiosidade, na verdade, tem mais a ver com a mesa da sexta de manhã, só que o Teófilo não vai estar na mesa e eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Um artigo, eu acompanho o trabalho do Teófilo há bastante tempo, assim, muito... E a pergunta que eu tenho é a seguinte: tem aquele artigo seu que eu gosto muito, chama Nos Campos da Violência, Diferença e Positividade. Você faz algumas provocações à produção em sociologia do crime, da violência no Brasil, e uma das... você fala que, infelizmente, ainda naquela época eram escassos os trabalhos com as características que você mencionou aí, que tratasse da dimensão vivencial da experiência do crime. Me parece que nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, houve um verdadeiro levante etnográfico na produção acerca do crime, da violência no Brasil. Assim, então, eu queria saber o que você acha que mudou, se esses trabalhos contemplam. Uma outra crítica que você fazia era a dimensão de denúncia, da indignação do pesquisador. Eu gostaria que você um pouco falasse sobre como você vê hoje, depois, nos últimos 10 anos. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Marley, sou formado em Filosofia aqui pela UFC e mestre em Psicologia da Educação pela UNB. E hoje trabalho como coordenador de um abrigo para pessoas em situação de rua.
São duas perguntas. Primeiro, se o professor Alexandre ele pode dar algumas referências assim, de cyberetnografia, ou se nas pesquisas que você tem feito você não utiliza desses instrumentais, mas poderia sugerir algo, ou outro professor também. E para o professor, se nessas pesquisas que você fez com jovens, se você identificava se eles vinham de situação de rua, assim, das pessoas que nós acolhemos no abrigo hoje que eu trabalho, que é da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a maioria tem muitos anos que estão em situação de rua, então assim, desde a adolescência, e não conseguem se adequar e voltar, se inserir socialmente, né, vários fatores, mas eu gostaria de saber se o senhor consegue identificar, se tem números que podem nos oferecer. Em Fortaleza, hoje nós temos na Praça do Ferreira aproximadamente 178 pessoas que dormem ao redor da principal praça aqui no centro de Fortaleza, mas pouquíssimos jovens e crianças. Obrigado. Difícil ser sucinta, são tantas perguntas. Mas enfim, meu nome é Sofia, sou do PPGás, do UFRN, do mestrado. E na verdade minha pergunta é para o professor Teófilos, e que eu já tive a oportunidade de encontrar lá na UFRN recentemente também, estava lá no Exposição Sul, e para a Carly. Na verdade, achei inclusive muito interessante que vocês tenham falado de forma seguida, porque pareceu que o que o professor Teófilo estava dizendo na falta de propriedade dessas categorias rígidas de o que seria vilão, ou vítima, ou bandido, enfim, só veio a se concretizar, encaixar com o que você veio trazer, reunindo crime e religião, né? Mais uma vez essa coisa dicotômica, né, do maniqueísmo, do bem e do mal, enfim. E na verdade eu gostaria de saber se vocês tiveram a oportunidade também de fazer pesquisa com as vítimas, e de que forma como que se articulava no discurso dessas pessoas também essas categorias de bem e de mal, né? Como é que tudo isso se combina? Essa flexibilidade moral do bandido, digamos assim, que é também religioso, e ao mesmo tempo da vítima, né? Que também assume um papel de acusação, digamos, de linchamento, enfim. Como é que vocês estão trabalhando com essa coisa dessa dualidade, né, que enfim, que é questionável, mas que ainda permanece no imaginário social e nos discursos, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigado. Só fazendo uma pergunta para o Machado. No meu campo, né, também se fala de uma instrumentalização do bicho louco. Que o bicho louco pode ser instrumentalizado na composição das equipes, né, para a realização das missões. É como se o bicho louco fosse um trunfo, porque você pode soltar ou você pode segurar, mas existe uma forma de controle do bicho louco por parte dos outros integrantes, né? Aí, como é que a gente pode pensar você acaba tendo também uma dimensão de controle interno, né? De quando soltar o bicho louco e quando segurar, né? Se isso tem relação com o que você tinha dito também. Então nós estamos com um tempo muito curto, por favor, vamos continuar sucintos. Rapidamente, o bicho louco é incontrolável, né? O que caracteriza a sociabilidade violenta é que a forma de relacionamento do portador da sociabilidade violenta é estritamente instrumental. E como ela é completamente desmoralizada, não há maneira de limitar essa forma de engajamento. Agora, isso não quer dizer que ele não possa ser eventualmente usado na medida em que ele estiver orientado nessa direção para o exercício de tarefas mais perigosas, digamos assim. E isso acontece. Mas acontece justamente porque acham, desde fora, embora sejam seus colegas do crime,
acho que ele não é capaz de avaliar a situação em que ele está metido. Só que ele é. E avalia de uma forma inesperada, até mesmo para o mundo do filme. Então tem uma dimensão de instrumentalização do bicho louco, mas também tem uma dimensão de permanente medo, para usar a palavra mais forte, ou pelo menos desconforto, por uma proximidade do bicho louco. Porque ele é imprevisível, justamente porque ele não tem limite moral que articule com o outro. Tem, mas é um resquício. Eu posso falar horas sobre isso, mas vou deixar por aqui. Muito rapidamente, então, Marley. Eu acho essa discussão sobre pesquisa, etnografia, etc., ela precisa ser pensada no horizonte de uma discussão mais geral, que acho que outros colegas fazem de forma bem mais sofisticada. Eu não faço essa discussão, mas sobre dispositivos sociotécnicos, sobre como ela se insere no meio de uma série de outras pesquisas. Aí eu não tenho muitas indicações a esse respeito, mas eu te sugiro que dê uma olhada no trabalho do Bruno Cardoso, nosso colega lá do IFIX. Está saindo o livro dele agora, né, Michel? Saiu ou tá... Vai sair agora nas próximas semanas o livro dele, que é a tese dele, que é uma etnografia do serviço de vigilância da Polícia Carioca. Então ele faz observação dos sistemas de observação. É bem interessante o trabalho que ele faz, e ele traça uma série de discussões sobre o que eles chamam de etnografia digital, etnografia virtual. É bem interessante. O trabalho também é de uma colega nossa, uma co-orientanda minha do Michel, a Daniele Rodrigues, que fez um trabalho absolutamente pioneiro sobre linchamento, observando vídeos de linchamento no YouTube. É muito legal o trabalho, é bem interessante, e também discute muito brevemente, mas ajuda um pouco a pensar. Acho que talvez os caminhos bibliográficos desses trabalhos possam te conduzir, mas sempre pensando isso como parte de uma fenomenologia mais geral sobre dispositivos sociotécnicos, que eu acho mais rico. Não sei como começar. Agradeço os questionamentos, vou anotar algumas coisas, mas espero não cometer a mesma gafe que cometi com o Alexandre, de, apressado no tempo, não ter comentado. Então, vou fazer rapidamente a seguinte observação. Eu tenho aqui uma série de histórias, tá? Pegando particularmente um conjunto de experiências que a gente viu muito comum, que eram os meninos saindo de casa. Um deles, eu tenho aqui relato, tive que cortar, é um menino que saiu de casa com a irmã quando ele tinha 10 anos. E ele confessa que ele aprontava muito e a mãe não tinha como controlá-lo. Mas ele não explica por que saiu com a irmã. E os dois foram viver em situação de rua. Okay? E ele diz ainda que tem muita admiração pela mãe. Inclusive tatuou no corpo dele uma parte da tatuagem, inclusive feita com garfo, coisa mais precária, coisa bem feia até. Mãe, eu te amo. Mãe, te amo. Tá? E ele se referia a ela como uma mulher forte, etc. E a ele como uma coisa muito ruim e incontrolável. Então, eu acho que existe aqui alguma coisa que a gente poderia retomar. Tá? Eu acho que tem estratégias muito interessantes. A Maria Filomena Gregório já falou sobre viração. Eu acho que tem estratégias muito interessantes. Tá? Eu tenho na minha cabeça aqui uma tese que eu acho que, jogando com Roy Wagner e a ideia de invenção, não só a criatividade, mas a ideia da invenção e agência, eu acho que tem algum caminho aqui para pensar esses sujeitos, para além de simplesmente o sujeito na rua, né? Mas um sujeito que se constitui moralmente a partir dessa experiência. Sobre ciberativismo, eu também queria falar uma coisa. Eu tenho um lado B do CD, eu trabalho com violência e justiça, mas no lado B do CD, eu trabalho com a ideia da internet e as redes sociotécnicas. Então, a gente tem alguns artigos publicados sobre isso, e justamente exatamente onde o Alexandre chamou a atenção, na ideia de redes sociotécnicas. Tá? Outra coisa me perguntaram sobre as vítimas, né? Se a gente tem experiência de trabalhar com as vítimas. Eu já orientei, agora estou terminando uma terceira orientação de doutorado sobre a ideia da violência de gênero pensada nos julgamentos. Então, em geral, a gente está pensando nas práticas, mas é impossível pensar as práticas jurídicas sem pensar os diferentes atores e como é que eles se relacionam. Então, a gente também ouviu muito sobre vítimas, não dá tempo de falar aqui, mas eu queria lembrar
que o livro pioneiro da Maria Filomena Gregório também, Cenas e Queixas, institui muito bem essa ideia de como as mulheres justificam em diferentes planos, morais, inclusive a atitude dos maridos. Por exemplo, ele bebe, mas quando não bebe não é assim. Pô, depois que a gente lutou tanto junto, etc., aí a hora que deu certo ele começa a me trair. Fraqueza do masculino. Quer dizer, esse conjunto de situações que ela chamou na época de violência relacional. Eu gostaria de, tirando a palavra violência, que eu acho que não deveria existir, já que foi lembrado aqui desde, né, vamos tirar do vocabulário, mas o vocabulário analítico, né, devia usar essa palavra apenas quando estivesse se referindo ao que os sujeitos estão utilizando ou pensando como isso. Porque do ponto de vista analítico, violência é uma categoria descritivo-qualificadora. Ela não descreve, ela qualifica imediatamente um ato, obviamente como negativo. Então eu chamaria bastante atenção sobre essa ideia de que nós ainda precisamos trabalhar mais. Bom, a pergunta finalmente é da Janaína, que o trabalho dela eu acompanhei no doutorado, gosto muito, mas eu ficaria com a seguinte ideia. Você me pergunta, lá nos anos 90, né, porque aquilo é século passado, né, era assim, eu dizia que se falava só sobre a negatividade da violência, não se falava sobre o que ela é capaz de produzir. Judicialização é uma coisa que ela produz. Outra, políticas públicas, ela produz. Intervenção de ONGs, intervenções religiosas. Essa produtividade, mais do que uma positividade em geral, eu acho que é alguma coisa que efetivamente ganhou relevo. Não estou dizendo que eu sou responsável por, mas eu me sinto feliz em ver que nas etnografias a gente tem cada vez mais falado sobre essa dimensão vivencial, que eu estou agora finalizando um artigo que eu nunca escrevi sobre o que eu acho que é a dimensão vivencial, mas eu acho que cada vez mais os trabalhos etnográficos têm trazido exatamente isso. Mas eu entendo que nós ainda vivemos uma polaridade que a Alba Zaluar já também nessa época, 95, tinha marcado, que é qual o lugar da antropologia entre a denúncia e parece que outro lado seria quase que uma estetização dessa violência. Eu acho que a gente está muito prisioneiro desse debate. Eu agradeço a professora Alba, inclusive, ter comentado no meu trabalho à época sobre isso, mas eu vejo que a gente está prisioneiro de uma coisa que não faz mais sentido para mim, que é, eu não estou mais falando que produtividade é alguma coisa que precisa ser pensada e em detrimento de negatividade. O que eu estou pensando hoje, e é isso que eu acho que seria a atualidade, é como nós podemos pensar essa forma de relação social que nós chamamos de violenta. Então, por isso que eu acho que tem um diálogo que eu gostaria até de aprofundar sobre a ideia da sociabilidade violenta. Porque alguma coisa da violência é ícone, eu já escrevi isso, ícone da crise da modernidade. Sem saída na modernidade do seu projeto. E aí eu acho que tem uma dicotomia que, enfim, vem forte na provocação que o Alexandre me fez, que eu acho que assim, há um excesso de agência, né, se eu anotei bem a expressão, e eu acho que isso vale a pena pensar. Modelos de vida intensiva e extensiva. Nós estamos valorizando cada vez mais a extensividade da vida. Eu sou um que toma cibastatina todo dia, eu sei o horário, eu não bebi muito, ontem à noite fui dormir cedo. Eu sei o que é a vida extensiva. Já sobrevivi a uma primeira faixa de corte, não sei se vou passar da segunda, mas eu sei uma coisa, eu estou privilegiando uma vida extensiva. Processo civilizador é vida extensiva, nós não estamos falando de intensividade. A droga é intensividade. Entende? Manifestação é intensividade. O roubo, a adrenalina são intensividades. A própria ideia, né, da evangelização é uma intensividade. A pessoa deixa de ser um qualquer e passa a ser um missionário dele. Ele tem a missão dele. Eu acho que aí cria um outro lugar para os sujeitos. Então, eu vejo que existe aí alguma coisa desse excesso. Né? E esse excesso é o que precisa ser pensado. É o intensivo. Mas eu só faria um seguinte comentário que dá para a gente conversar muito, eu levei como lição de casa a ideia do self. Né? Eu acho que dá para pensar a ideia do self interessante, mas a gente deveria pensar numa discussão, me veio aqui à cabeça, da própria noção de pessoa que está envolvida quando nós estamos falando desse sujeito. Para pegar teorias bem clássicas como a do Maurice Lenhard e dizer o seguinte, será que tem uma centralidade no final da pessoa? Entende? Que lá na redução seria o equivalente a alguma coisa como indivíduo. Ou será que não tem? O que a Mary Strater faz no livro Gênero da Dádiva é questionar o Maurice Lenhard e dizer, olha, pelo menos lá para a sociedade vietnamesa não tem um centro, nós somos só relação. E o fato de sermos só relação significa que nós somos só performance.
e que nós não temos essa unidade pressuposta no discurso kantiano, pressuposto na ideia do indivíduo como alguma coisa, aliás, é indivíduo, né? Como se não fosse divisível, pressupõe essa ideia de que é uma unidade lá no final. A experiência e o convite teórico hoje, eu acho que é esse, é pensar as agências dentro dessa pluralidade. Aquilo que eu retomei lá do Eduardo Viveiros é a verdade da relatividade. Se a gente conseguiu trabalhar sobre isso, se a gente conseguir trabalhar sobre isso, acho que a gente ganha bastante. E acho que o campo avançou. Sofia tá aí? Sobre a questão da vítima, não, eu não pesquisei as vítimas desses algozes, digamos assim, né? Mas, na verdade, o que tem me chamado a atenção é pesquisar algozes. Inclusive, eu uso essa ideia, sofrimento do algoz, né? O que há nesse algoz que vai falar de outras coisas, que é um tema moralmente controverso, é um tema delicado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É porque, dependendo da virada que a gente faz, o algoz, eu não uso isso nesses termos, eu vou falar aqui de uma forma mais simplista, mas que eu adoraria ter coragem de fazê-lo, mas eu já tentei, já tomei umas pauladas, ainda estou dando volta para fazer isso do jeito que eu não apanho tanto, mas é porque é o famoso vítima em relação a quê, né? Então, o algoz, quando você escuta o discurso do algoz, da violência, do agressor, você está ouvindo um lugar de vítima de outras forças, que é a vítima do tráfico, porque tem uma coisa às vezes complicada de trabalhar as violências internas ao tráfico, ao crime, né? Como é que são os atos e os dispositivos cruéis dentro do tráfico, entre os pares do tráfico, entre os pares do crime, e nem sempre a gente consegue ouvir esses relatos, e nas igrejas a gente escuta, porque como esse cara é convertido, ele relata o que ele sofreu dentro do crime. Pode-se discutir o relato fantasioso, imaginado, né, floreado pelo viés do testemunho, porque o testemunho ele é um espaço onde quanto mais fantástico o relato, melhor. Então, às vezes, a gente entra nesse mundo de que todo relato de experiência ele está no limite da ficção, né, da produção imaginária. Mas, de qualquer maneira, os espaços das igrejas são interessantes para ouvir o relato da violência do tráfico, da violência do crime. E aí esses caras se tornam vítimas dos seus pares do crime. E se colocam como vítimas. Então eles relatam as torturas, não só pela polícia. Porque em geral quando vai se falar disso, se fala da violência policial. Mas eles falam muito da violência dos outros, dos seus pares do crime. E outra é a violência do Estado, principalmente quando eles falam dos relatos não só da violência policial, mas da vida no presídio. Então, não é um processo de vitimização, por isso que eu acho que tem que trabalhar isso com calma, porque não é uma ideia de como vitimizar pessoas que são agressores, mas como ouvir. Eu estava numa dissertação difícil de avaliar e de pensar junto com um aluno um dia desse, que era sobre homens violentos, os homens agressores das mulheres, né? E a análise desse aluno, que é lá da Rural, ele estava discutindo os dispositivos do Estado para a produção de masculinidade nesses homens através dos grupos reflexivos, que são dispositivos também muito violentos, eventualmente. Então, como é que você trabalha a violência do Estado diante do agressor sem transformá-lo numa vítima do Estado para não despotencializar o seu lugar de algoz da violência contra uma outra pessoa? Essa fórmula não é muito fácil de fechar, mas é uma fórmula que me interessa. Especialmente porque eu acho que a gente, através desses relatos, vê um tipo de violência sofrida por uma determinada camada da população que normalmente é bem invisibilizada. Que é toda a discussão de direitos humanos de presidiários, toda a discussão dos direitos dos bandidos, né? Mas menos no campo dos direitos, mas mais no que me interessa na linguagem dos sofrimentos, que é a linguagem que mais aparece nas igrejas. Então, ao invés de discutir no campo dos direitos humanos, eu tenho tentado fazer isso através do campo da linguagem do sofrimento. Né? Porque senão a gente trabalha que aquele que comete violência não sofre, mas a linguagem do sofrimento do algoz nos traz visibilidade para outras violências sofridas por uma determinada população. Não quer dizer que ele deixa de ser responsável ou culpabilizável pelos seus atos. Né? É onde a volta que eu tenho tentado dar. Não é uma volta fácil, nem sempre eu tenho sucesso, mas o algoz tem sido meu interesse por causa disso. Bem, pessoal, então queria finalizar dizendo que nós agradecemos muitíssimo as falas de alto nível e muito instigadoras, né, da Carli, do Teófilo, do Alexandre, do Machado, né? Aprendemos muito com essas falas e com o andamento dos trabalhos que estamos acompanhando, né? O andamento desses trabalhos tão instigantes para os nossos próprios trabalhos. Agradecer também a presença de vocês, né, de
estarmos juntos aqui até esse horário, e aproveitando para lembrar que, né, às 13 horas continua o credenciamento, vamos ter uma boca livre agora ali na cantina, e que à tarde, né, damos início aos grupos de trabalho, né, que serão nas salas de aula aqui do nosso departamento, nesse bloco, mas também ali num bloco atravessando a avenida no CETRED, né, que é logo aqui, bem pertinho. E aí esses grupos de trabalho vão funcionar de 14 horas até as 17h30, e às 18 horas temos a segunda mesa redonda, né, criminalidade e controle social, né, que vai ser moderada pelo professor Maurício Russo, que está ali, e composta por Arthur Trindade, Luiz Lourenço, que está aqui também, eu não estou vendo todo mundo, mas Alex Nishi, Edmilson, a Mariana Postas, enfim. E aí, ou seja, estamos apenas começando o dia, certo? Então vamos agora, bom apetite para todo mundo.